Olá, hoje a gente vai falar sobre Reproducing Kernel Hilbert Spaces. Né? Bom, ao pé da letra, Reproducing Kernel Hilbert Spaces são um objeto matemático que tem certas propriedades. Mas aqui a gente vai usar esse nome, no contexto de Machine Learning, como um framework, né, uma abordagem bem geral para construir métodos de estimação com penalização. Então ele pode ser usado para estimar funções de regressão, para fazer classificação, para fazer redução de dimensão e muitas outras funções. Então, é uma abordagem super geral, né, e a ideia é que você consegue, e a ideia é que essa abordagem permite que você resolva vários problemas diferentes. Tá? Para falar sobre Reproducing Kernel Hilbert Spaces, vamos começar relembrando de regressão ridge. Tá? Então, estou assumindo que você já viu a aula aí sobre regressão ridge. Né? A ideia da regressão ridge é, aqui no contexto de regressão linear, encontrar uma função de predição que tem o formato beta transposto x, né, então formato linear, e aí, ao invés de estimar o beta minimizando a soma de quadrados, ou seja, a somatória de yi menos beta transposto xi ao quadrado, a gente adiciona uma penalização aqui, né? E essa penalização, na regressão ridge, é a penalização L2. A gente soma os betas is quadrados. Tá? E a ideia dessa penalização, então, é que a gente vai diminuir a variância do nosso estimador e, assim, possivelmente conseguir um risco melhor, uma função de predição com risco melhor, se o aumento no viés for pequeno. Tá? Então, isso é o que está escrito aqui em cima, é a equação que a regressão ridge resolve. O que eu vou fazer agora é reescrever essa solução de um jeito que aparentemente vai ser estranho, mas esse jeito é interessante porque ele mostra como é que a gente consegue, em que direção que a gente vai generalizar a regressão ridge, né? Que é a generalização aí dada pelos Reproducing Kernel Hilbert Spaces. Então, ao invés de pensar em encontrar o beta que minimiza essa soma ao quadrado mais essa penalização, a gente pode pensar na solução da regressão ridge como sendo encontrar a função que minimiza isso daqui. Então, ao invés de pensar no vetor beta, que é um vetor aqui que tem d mais 1 componentes, eu estou pensando aqui em encontrar uma função. Né? É claro que existe uma abjeção. Se esse h for o conjunto de todas as funções que são lineares nas covariáveis, para cada função nesse h, corresponde um vetor beta, e para cada vetor beta corresponde uma função nesse espaço h. Eu já vou definir ele certinho. Tá? Mas a ideia, então, é que ao invés de pensar aqui no espaço paramétrico como sendo Rd mais 1, né, que é o espaço dos d mais 1 coeficientes, a gente vai pensar nesse espaço h, né, que são as funções correspondentes a esses betas. Então, para cada beta que está nesse espaço daqui, a gente associa uma função g, que é dada por g de x, beta transposto x. Tá? Bom, e como que a gente vai encontrar essa função, a melhor função g? A gente vai buscar a função g nesse espaço h que minimiza a soma de quadrados. Então, esse termo aqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui, quando a gente define o g dessa maneira, beta transposto x, né? Mais uma penalização. Essa penalização vai ser justamente a somatória dos betas correspondentes. Mas aqui, ao invés de encarar a penalização como sendo uma penalização para cada coeficiente, eu estou pensando numa penalização da função de predição. Tá? Então, tem essa notação aqui, que é a norma dessa função, já vai ficar claro por quê. Então, o que eu fiz, né, nessa equação em relação à equação da regressão ridge foi simplesmente parar de pensar em termos de vetores, né, que são os coeficientes, e comecei a pensar em termos da função associada àquele vetor. Então, a gente pode enxergar a regressão ridge dessa maneira. A gente está procurando entre todas as funções lineares aquela que minimiza a soma de quadrados mais a norma de g, onde a norma quadrada de g é definida dessa maneira daqui. Por que isso é útil? Porque agora o que a gente vai fazer é generalizar esse espaço H. Então, ao invés de pensar no conjunto de funções que são funções lineares das covariáveis, a gente vai deixar isso aqui muito mais geral. Isso aqui a gente vai deixar ser qualquer Reproducing Kernel Hilbert Space, que eu vou definir daqui a pouco o que é. E aí a gente vai ver que a solução para essa equação é fácil de ser conseguida. Né? A princípio poderia ser difícil. Se eu pensar em um espaço H complicado,
Quer dizer, como é que eu encontro a melhor função nesse espaço H? No caso de funções lineares, é fácil, porque basta eu trocar aqui G por beta transposto X e eu caio nessa solução que eu sei resolver, é um problema de otimização de vetores. Basta encontrar D mais 1 números, os D mais 1 números que minimizam essa quantidade daqui. Agora, quando eu estou pensando em uma função genérica, que não necessariamente é linear, isso aqui é muito mais difícil. Mas a gente vai ver que se a gente escolhe esse H como sendo reproducing kernel Hilbert space, isso se torna fácil. Tá, então, essa é a ideia da onde a gente quer chegar. Então, a gente quer generalizar a regressão ridge, a equação da regressão ridge dessa maneira, para permitir que o H seja qualquer espaço que tenha as características de um reproducing kernel Hilbert space, que a gente vai ver já já. Na verdade, a gente vai generalizar até um pouco mais. Essa função não necessariamente vai ser a função de perda quadrática, ela vai poder ser qualquer função de perda, tá? Então é aí que a gente quer chegar. Para isso, eu vou adicionar um pouquinho mais de notação para deixar claro quem que é esse H e quem que é essa penalização que eu só falei aqui em palavras. Então vamos lá. O H, nesse caso da regressão ridge, eu vou definir como sendo o conjunto de todas as funções Gs, cujo domínio é o espaço das covariáveis, aqui no caso RD mais 1, que tem a cara beta transposto X. Tá? Aqui eu estou definindo esse φi como sendo xi. É uma definição que parece estranha. Por que eu coloquei φi de x ao invés de xi? Já vai ficar claro. Então isso aqui é exatamente o que eu tinha escrito antes. É o conjunto de todas as funções lineares das nossas covariáveis. Tá? Então, eu defino... Então, o que eu quero dizer, mais uma vez, é que se eu definir o H como sendo esse espaço daqui, onde o φ é dado por xi, e eu definir a norma de uma função g dessa maneira daqui, a solução dessa equação é justamente a solução da regressão ridge. Beta chapéu transposto x, em que o beta chapéu, é obtido minimizando essa equação. Tá? Então, essa daqui a solução disso daqui é exatamente isso daqui. Tá? O beta multiplicado, que você obtém dessa maneira, multiplicado pelo x. Tá. Por que eu estou definindo esse φ de x? Porque já a gente vai ver que na generalização que a gente vai fazer para reproducing kernel Hilbert spaces, ao invés de definir o φ de x, aliás, aqui saiu ao contrário, esses dois pontos devia estar desse lado, essa é a definição. Ao invés de definir esse φ de x como sendo, você pega o vetor x e pega a iésima coordenada dele, esse φ de x vai ser muito mais complicado. É isso que vai fazer a generalização. E a gente vai ver que mesmo com φs mais complicados, a gente vai conseguir resolver isso de um jeito relativamente fácil. Tá? Então a gente já vai ver exatamente qual que é a generalização. Então isso aqui é mais ou menos para mostrar a cara de onde a gente vai chegar. Tá? E nesse caso particular, em que φ de x é dado por isso, você cai na regressão ridge. Só mais um comentário, né? Então, o que esse φ está fazendo? Ele está recebendo o vetor de todas as covariáveis, né? Lembrando que aqui eu tenho todas as covariáveis. E retornando o iésimo componente dele. É isso que ele pega. O x aqui é um vetor, e ele pega a iésima componente. Aqui também não estou me preocupando com o intercepto, na verdade o φ 0 eu estou definindo como sendo 1. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada no livro, que está com mais detalhes essa parte do intercepto. Mas, assim, para entender a ideia, não precisa se preocupar muito com isso, tá? Tá bom. Então, vamos lá. A ideia dos métodos baseados em reprodução em Hilbert spaces, ao invés de usar esse espaço específico H, a gente vai considerar um espaço mais geral, que é justamente um reproducing kernel Hilbert space. Então, agora a gente finalmente vai começar a definir o que é um reproducing kernel Hilbert space. Tá? Ele é um espaço de Hilbert que tem certas propriedades particulares. E um reproducing kernel Hilbert space, aqui a gente vai fazer uma construção a partir de um kernel de Mercer. Então a gente primeiro precisa definir o que é um kernel de Mercer, que é uma função que satisfaz algumas propriedades, para a partir desse kernel definir o que é o espaço correspondente a esse kernel. Então o que é um kernel de Mercer? Né? Bom, o kernel de Mercer, primeiro, ele é uma função que tem como entrada dois elementos do seu espaço de covariáveis. Tá? Então x aqui é um elemento do seu espaço de covariáveis, e y é um elemento do seu espaço de covariáveis. Em geral, a gente está trabalhando aqui no livro com RD, são D covariáveis, mas na verdade isso é muito mais geral. O seu x aqui poderia ser um espaço de funções, por exemplo. Tá? Boa parte das construções que a gente vai fazer aqui valem para um espaço mais geral. Tá?
O que é, então, o kernel de Mercer? Então, ele é uma função que tem como domínio esse produto cartesiano. A imagem dele é os números reais, né? E o que ela faz intuitivamente é medir a similaridade entre o ponto x e o ponto y. E para ser um kernel de Mercer, essa função tem que satisfazer duas propriedades. Primeiro, ela tem que ser simétrica. Então, o kernel de xy vai ter que ser igual ao kernel de yx. Você trocou os argumentos, o valor da similaridade, né, do kernel continua igual. A segunda propriedade é que ela tem que ser uma função positiva semidefinida. O que quer dizer uma função positiva definida? Basicamente quer dizer o seguinte: se você pegar uma amostra qualquer de x's, pertencentes a esse espaço, e você montar a seguinte matriz: kernel x1 com x1, o kernel de x1 com x2, kernel de x1 com xn, todos os pares 2 a 2, né? Os pares de observações. Kernel de xn, x1, até o kernel de xn, xn. Essa matriz tem que ser positiva semidefinida, né? No sentido de álgebra linear. Então, isso aqui tem que valer para qualquer x1, x2, xn e para qualquer n também, tá? Então, qualquer amostra de qualquer tamanho. Tá. Só fazer um parênteses. O kernel de Mercer é diferente de um kernel de suavização, né? Um smoothing kernel, que é o que a gente falou quando a gente estava falando de Nadaraya-Watson. Tá? Tem uma certa relação entre eles, tem uma similaridade, mas não é a mesma coisa. Tá? É importante saber isso. Bom, deixa eu só dar dois exemplos concretos aí de kernels que a gente pode usar. Um deles é o que é chamado kernel polinomial, né? O kernel polinomial basicamente vai pegar o produto interno entre essas duas observações, somar 1 e elevar a d. Né? Para cada d, eu tenho um polinômio diferente, então é um kernel diferente. Esse d não é o d do número de covariáveis, tá? Até porque o espaço aqui pode ser infinito, pode ser o espaço das funções, como eu falei. Tá? Então esse d aqui não tem nada a ver com o d que a gente está usando para denotar a dimensão, o número de colunas da matriz de dados. Isso é um kernel. Ele satisfaz aquelas propriedades. É simétrico, obviamente, e também dá para se mostrar que ele é positivo semidefinido. Outro kernel é o kernel gaussiano. Basicamente é você pegar e fazer o e elevado a menos a distância quadrada de xi até xj, dividido por, aqui eu coloquei a parametrização 2 sobre h quadrado. Né? E, de novo, para cada h você tem um kernel diferente. Também, obviamente, é simétrico essa função, porque isso aqui é a distância euclidiana, e dá para se mostrar que é positivo semidefinido. Tá? Bom, então definimos um kernel de Mercer. Então, o primeiro passo que a gente fez aqui, definimos um kernel K. Agora, o que a gente vai fazer é, a partir desse kernel K, definir um reproducing kernel Hilbert space associado a esse kernel K. Então, a gente vai, a partir dele, definir um espaço de funções. É isso que a gente vai fazer agora. Para poder fazer isso, a gente precisa de mais um teorema. Aliás, de um teorema, a gente não viu nenhum teorema até agora. Que é chamado de teorema de Mercer. Esse é um teorema muito bonito. E esse teorema diz o seguinte: qualquer kernel de Mercer K que você pensar, ele admite uma representação dessa maneira. Ele pode ser escrito dessa maneira. O que isso aqui está dizendo? Quer dizer que o kernel, que é uma função de xy, ele pode ser decomposto como, primeiro, um conjunto de coeficientes, então gama 0, gama 1, gama 2, etc. Pode ser enumerável, né? No máximo enumerável, pode ser finito, mas pode ser enumerável, infinito enumerável, né? Então isso aqui são coeficientes reais, mais um conjunto de funções, então φ0, φ1, etc., né? Que são funções aí que mapeiam o espaço das covariáveis em R. Tá? Então, todas essas são funções de espaço das covariáveis em R. E esses números e funções satisfazem essa propriedade. Então, se eu pegar gama 0 vezes φ0 de x mais φ0 de y e somar com gama 1 vezes φ1 de x vezes φ1 de y, etc. Isso aqui vai me dar o valor do kernel K. Tá? Então, esse é um teorema. Dá para mostrar que todo kernel que satisfaz aquelas duas propriedades, portanto, o kernel de Mercer satisfaz essa relação. Existem gamas e φs para as quais isso aqui está satisfeito. Além disso, também dá para se mostrar que esses gamas têm uma relação interessante.
eles são, a norma L2 deles é finita. Então, a somatória de gama I quadrado é finita. Em particular, então, os gamas I vão para zero com N, ou com I, desculpa. Né? Isso aqui é mais forte do que eles irem para zero. Eles vão para zero e rápido, tá? Vamos pegar, então, um kernel particular, que é aquele kernel, o kernel polinomial de grau 1, e mostrar que ele satisfaz... Então deixa eu usar essa anotação que está aqui. E mostrar que ele satisfaz essa relação daqui. Então, o kernel polinomial de grau 1 é esse daqui, é o produto interno, euclidiano, né? Que é simplesmente a somatória de xi vezes yi. E variando de 1 até d. Tá? Tem aquele 1+, aquele 1+ está associado ao intercepto, que eu estou deixando meio embaixo do pano aqui para não complicar demais a anotação na aula. Tá? Mas a ideia é essa daqui. Tá bom. Esse é o kernel esse é o kernel polinomial de grau 1. Tá? Isso daqui tem essa cara? Bom, óbvio. Né? Se eu escolher aqui o gama, todos os gamas is como sendo 1, e os φis de x como sendo a função que pega a iésima coordenada do vetor x, se eu fizer essa escolha daqui, obviamente, isso vai me dar exatamente essa equação, que é o produto interno, que é o kernel. Né? Esse é um kernel particular aqui que eu escolhi. Então, para esse caso aqui, o kernel polinomial, é trivial mostrar que o kernel de Mercer está satisfeito. Eu mostrei aqui escolhas que fazem com que o kernel possa ser representado dessa maneira. Né? De forma mais geral, para um kernel mais complicado, tipo kernel gaussiano, isso não é tão trivial. Tá? Então, não necessariamente é fácil você explicitamente encontrar gamas e φs que satisfazem essa relação, embora o teorema seja válido. Então, mesmo que você não encontre, você sabe que eles existem. Né? E essa sacada é importante para o que a gente vai fazer já já. Então, às vezes é muito fácil você pensar em um kernel de Mercer, mas não é fácil encontrar essa decomposição. Mas não tem problema, a gente vai conseguir resolver o que a gente quer resolver sem isso. A gente vai chegar lá. O último comentário que eu quero fazer é que essa representação não é única. Né? Então, eu poderia, por exemplo, definir um outro gama, que é, por exemplo, 2. Né? E aí, se eu definisse meu φ, um outro φ, que é, se não me engano, vai ser xi dividido por raiz de 2, isso aqui também satisfaz essa relação daqui. Eu multipliquei por 2, mas eu dividi por raiz de 2 e multiplico raiz de 2 por raiz de 2, porque aparece φ vezes φ. Né? Vai cancelar, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, essa representação não é única, mas também não tem problema. Tá? E podem ter representações mais complicadas até. Bom, tá bom. Então, o que a gente sabe até agora? A gente sabe que a gente começa com kernel. O kernel é uma função que satisfaz certas propriedades, e a ideia do kernel é você pensar em um kernel que faça sentido para o seu problema. Ele meça bem a similaridade no problema que você está trabalhando. Então, se os dados têm certas características, você pode pensar em que tipo de função que satisfaz essas... que mede bem similaridade com essas características. A partir do kernel, a gente tem o teorema de Mercer, que me dá uma representação. Né? Então, kernel K, então a gente sabe que estão associados gamas e φs que têm essas propriedades daqui. Então, o kernel pode ser escrito dessa maneira, e além disso, a gente sabe que os gamas convergem na norma L2. E agora o que a gente vai fazer é usar esses φs e gamas para definir o meu espaço H. Né? E aqui, se vocês lembrarem daquela conexão que eu fiz com regressão Ridge logo no começo, deixa eu voltar para cá, essa conexão aqui, então a gente definiu os φs dessa maneira, justamente porque vai ser essa cara aqui que vai ter esse nosso espaço H. Então, a partir de um kernel K, a gente definiu os gamas e os φs. E agora a gente vai usar os gamas e φs para definir esse meu espaço H. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Bom, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos definir finalmente o que é um reproducing kernel Hilbert space, e daí a gente vai falar como que a gente vai usar ele na prática. Então, seja K um kernel de Mercer, e gamas e φs como no teorema de Mercer. De novo, os gamas e φs não são únicos, tudo bem, finge que eles são por enquanto, tá? Pega aqueles gamas e φs. A gente vai definir o reproducing kernel Hilbert space associado a esse kernel K, então eu estou usando essa notação HK para enfatizar que o reproducing kernel Hilbert space depende do kernel que você escolheu, como sendo o conjunto de todas as funções
em L2, que podem ser escritas, primeiro, como uma combinação linear desses φs, tá? Então, eles vão necessariamente ser uma combinação linear dos φs, e, além disso, eles vão ter que ter a somatória desses coeficientes indo para zero muito rápido. Tá? Então, por uma função estar nessa classe, ela vai ter que poder ser representada dessa maneira para alguma escolha de Cs. C0, C1 e etc. Mas não é qualquer escolha de Cs que basta para essa função estar nessa classe. Eles precisam ir para zero muito rápido. E como que eu estou colocando a restrição aqui de que eles têm que ir para zero muito rápido? Com isso daqui. Então, a gente já viu que os gamas-is vão para zero. Né? Os gamas-is aqui da representação do teorema de Mercer, eles vão para zero rápido, porque eles são, a norma L2 deles é finita. Então, o que isso aqui está me dizendo é que o Cis ao quadrado tem que ir para zero mais rápido que o Cis, porque isso aqui tem que convergir. Tá? Então, as funções que estão no Reproducing Kernel Hilbert Space associados a um kernel K são as funções que são combinações lineares dos φs que vêm da representação do kernel. Mas não são quaisquer representação dos φs. São só as representações, não são quaisquer combinações lineares, são só as representações lineares que têm coeficientes que vão para zero muito rápido. Né? E a ideia dessa restrição, basicamente, é que ela vai forçar que essas funções sejam mais suaves. Se você não coloca uma restrição como essas funções podem oscilar muito. Imagina os φs, para simplificar, como sendo senos e cossenos, como na base de Fourier. Se você não colocar uma restrição desse tipo, você vai ter funções extremamente não suaves, né? E a gente sabe que se você não coloca uma restrição de suavidade ou algo do tipo, você vai ter estimadores com uma variância muito grande, né? Então, por isso que a gente está colocando essa restrição daqui de suavidade. Tá? Então, essa é a ideia. É assim que a gente define o Reproducing Kernel Hilbert Space. Ah, mas a gente falou que a representação não é única e essa definição depende da representação que a gente escolheu. Então, esse é um ponto interessante. Dá para se provar que essa representação não depende da escolha de φs e gamas. Qualquer φ e gama que a gente usar, que satisfaz o teorema de Mercer, que faz aquela igualdade valer, vai me levar exatamente o mesmo espaço. Então, se eu colocar isso daqui com um gama φ, ou definir isso com outra escolha de gama e φ, associada ao mesmo kernel K, o conjunto de funções que está dentro dessa classe é exatamente a mesma. Então, isso é muito bonito. Tá? Então, tá. Além disso, então, além de definir o Reproducing Kernel Hilbert Space, ele vem com uma norma. Né? Então, uma função G que está dentro dessa classe, portanto, pode ser representada dessa maneira, tem norma definida como isso daqui. Então, essa restrição que eu coloquei aqui, no fundo, é uma restrição sobre a norma. Tá? Então, isso daqui é a norma da minha função G. Tá? Então, a norma é, no fim das contas, uma medida de suavidade aqui no Reproducing Kernel Hilbert Space. Porque ela está justamente medindo quão rápido os Cs vão para zero. E olha que interessante, né? No caso do kernel linear, que a gente definiu antes, essa restrição daqui é a restrição, aliás, essa norma daqui, né? Como a gente viu que uma escolha particular dos gamas é os gamas todos iguais a 1, essa restrição é justamente, essa norma é justamente a norma dos Cs quadrados, ou dos beta-is quadrados, que é a notação que eu estava usando lá. Né? Então, isso daqui é justamente a norma que se usa na regressão Ridge. No caso particular, em que o kernel K é o kernel linear. Tá? Então, o que eu estou falando aqui no caso do kernel linear, primeiro, isso daqui, obviamente, é o espaço das funções lineares, a gente já tinha visto, porque o φ é justamente xi. E segundo, essa restrição não me diz nada, só que os coeficientes são finitos, né? Porque isso é uma somatória finita. E terceiro, é que a norma associada é justamente a penalização que a gente usa na regressão Ridge. Então, ela está, de fato, medindo a complexidade de uma função no sentido de quanto que ela depende das covariáveis. Tá bom. Isso a gente já viu. E agora a gente vai responder a pergunta mais interessante, que é o seguinte: o que a gente faz com esses Reproducing Kernel Hilbert Spaces? Como que a gente usa eles na prática? Tá, então, olha só para revisar mais uma vez. A gente começou com o kernel K. A partir dele, a gente usou o teorema de Mercer, que garante que existem gamas e φs que satisfazem aquela propriedade, e a partir desses gamas e φs a gente construiu um espaço, que é o Reproducing Kernel Hilbert Space associado a esse kernel K, e a gente definiu também a norma de uma função nesse espaço. Tá?
Então, isso a gente conseguiu fazer. E agora, o que a gente vai fazer é procurar entre todas as funções associadas a esse reproducing kernel Hilbert space, a um dado reproducing kernel Hilbert space, aquela que melhor ajusta os dados e, ao mesmo tempo, é suave. É isso que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Então, vamos pensar que L é uma função de perda qualquer. Né? Em particular, o L poderia ser a função de perda quadrática. Então, yk menos g de xk ao quadrado. Tá? Então, isso aqui poderia ser isso, mas essa função de perda pode ser muito, muito diferente. Ela pode ser qualquer função de perda. O teorema que a gente vai mostrar agora é muito mais geral. Bom, a gente vai procurar agora resolver essa equação daqui. Essa equação está falando o seguinte: qual que é a função entre todas as funções que pertencem a esse reproducing kernel Hilbert space que me dá um bom ajuste aos dados, é isso que esse termo está dizendo aqui, então me dá uma função de perda pequena. Pensem no caso quadrático, que a gente já está mais familiarizado. Os resíduos, a soma dos resíduos vai ter que ser pequena. E, ao mesmo tempo, a função vai ter que ser suave. Então, a gente vai penalizar uma função com a sua suavidade. No caso particular em que o kernel K é o kernel linear, né? A gente já viu que isso daqui vai equivaler e a função de perda quadrática, né? Isso aqui equivale a beta transposto x, K, e isso aqui equivale a somatória, vamos escrever como somatória. Então, somatório dos betas quadrados. Certo? Então, no kernel linear, essa equação daqui, para essas escolhas, então, função de perda quadrática e kernel linear, você cai exatamente no problema da regressão ridge. Tá? Procurar entre todas as funções lineares aquela que minimiza isso. Mas isso aqui é muito mais geral. Tá? Agora a gente tem um espaço geral definido aqui, a partir do kernel K, e a gente está procurando quem que me dá o melhor ajuste aos dados e, ao mesmo tempo, é suave. Tá? Bom, se a gente olha esse problema, né? Vamos pensar, por exemplo, no kernel gaussiano. Escolhi o kernel K como sendo e elevado a menos a distância de xi, xj. Esse é o kernel K avaliado em x e xj, né? Dividido por 2h ao quadrado. Como que eu encontro a solução para isso? A princípio, eu não faço a menor ideia. É um espaço, eu consigo conceitualizar o que ele é, né? A gente definiu quem que é esse espaço HK, mas eu não conheço nem os φs a princípio, né? E nem os gamas. Como é que eu consigo resolver isso daqui? Tá? Então, do ponto de vista do problema, faz sentido. Eu tenho um espaço de funções, eu tenho uma forma de medir a suavidade dentro desse espaço, que é essa daqui. Como é que eu encontro entre todas as funções desse espaço complicado, aquela que me dá um bom ajuste aos dados e, ao mesmo tempo, é suave, certo? De novo, porque esse termo está aqui para tentar diminuir a variância. Como é que eu encontro ela? Então, parece um problema extremamente complicado. A gente viu que na escolha particular do kernel linear é fácil, porque eu caio na regressão ridge e eu passo, ao invés de ter um problema de otimização de funções, qual é a função que minimiza uma certa função objetivo, eu passo a ter um objetivo mais fácil da gente lidar, que a gente sabe resolver com cálculo, que é entre todos os vetores de RD mais 1, qual é aquele que minimiza essa função objetivo. Aqui eu não tenho isso, por enquanto. Tá? Eu tenho um espaço de funções, como é que eu resolvo isso? Não dá para eu derivar e igualar a zero. Eu não sei um método numérico, tipo, sei lá, Newton-Raphson para resolver isso. Como é que eu minimizo essa equação daqui? E aqui que vem o segundo teorema que a gente vai ver, que é um teorema muito, muito interessante, é o teorema da representação. E o que ele diz é o seguinte: a solução para essa equação, primeiro, existe, então de fato existe um mínimo dentro dessa classe, ela é única e ela tem essa forma aqui simpática. O que é essa forma simpática? Então vamos interpretar ela. Ela está me dizendo que a função g que minimiza isso daqui, ela tem que ser necessariamente escrita como uma combinação linear dessas funções daqui. Isso é o kernel aplicado em xk, que é a késima observação, né? Então, só lembrando aqui, o xk é a késima observação do nosso conjunto de dados, e o x é o novo x para o qual onde eu quero avaliar essa função g. Então, isso aqui a gente pode imaginar, sei lá, como sendo uma função, dado o conjunto de dados, isso aqui é simplesmente uma função, vou chamar a késima função de x. Tá? Então, o que isso aqui está me dizendo é necessariamente a solução para essa equação, ela vai ser escrita como um vetor alfa transposto vezes um vetor h de x.
ele necessariamente é uma combinação linear de funções de x. E essas funções são conhecidas. É justamente o kernel. A gente sabe avaliar esse número porque a gente definiu o kernel de antemão. A gente começa o problema pensando no kernel. Né, é o que eu falei, a gente pensa no problema, começa o problema pensando no kernel que é adequado para o seu problema. Tá? Que mede similaridade bem naquele problema. Tá? Então, o que tá sendo dito aqui é, olha só que interessante, aqui a gente está pensando em funções arbitrárias, que estão nesse reproducer kernel grid space, que é um espaço super complicado, que depende dos φs que eu não sei calcular em geral. Né? E, aliás, os φs podem ser um conjunto infinito de funções, né? Infinito enumerável. E o que esse teorema está falando é, mas olha só, se o que você quer fazer é minimizar essa equação, não tem problema. O ponto que minimiza essa função, ele tem essa cara daqui. Então, ao invés de você tentar minimizar isso daqui para todas as funções de HK, você pode procurar, eu vou escrever assim, minimizar essa função objetivo, então a somatória das funções de perdas mais lambda, a norma, não nesse espaço H, mas só entre todas as funções que tem essa cara, eu vou chamar essa classe de F, que são todas as funções F que tem a cara alfa transposto H de X. Tá? Então, não precisa olhar para esse espaço H inteiro. Basta olhar para as funções que tem essa cara daqui. Ah, mas agora eu caio, então, num problema de otimização vetorial de novo. Bom, isso eu sei resolver. São todas as funções que são funções lineares de H de X. Não é função linear das covariáveis originais. Mas são funções lineares dessas, digamos, covariáveis transformadas. Tá? E essa transformação é dada justamente pelo kernel. Então, agora, tudo que eu preciso fazer é procurar o alfa que minimiza essa soma daqui, desses termos. Eu não preciso mais... Agora, tudo virou um problema de otimização vetorial. Não é mais um problema de otimização de funções. Para achar a melhor função, basta eu achar o melhor vetor. Então, esse espaço F, né, ele está contido em H. Mas o H tem mais elementos. Mas tudo bem, não tem problema. O mínimo necessariamente está em F. É isso que esse teorema está dizendo. Tá? Último comentário que eu quero fazer aqui. Isso daqui, esses alfas, eles não estão em RD. É diferente do que os que aparecem na regressão Ridge. Esses alfas, eles estão em RN. N é o número de observações. É um alfa para cada observação do conjunto de treinamento. Tá? Então, são os meus parâmetros, mas é num sentido um pouquinho diferente do que a gente está acostumado na regressão linear. Então, isso já deixa a coisa muito mais concreta. Agora eu tenho uma função objetivo e eu quero achar aí os coeficientes que minimizam essa função objetivo. Já tem um monte de ideias aí que deve estar aparecendo na cabeça de vocês de como pode fazer isso. E, além disso, tem um outro resultado que é conveniente, que é que essa norma daqui, aliás, acho que faltou o quadrado aqui. Essa norma daqui, ela pode ser escrita de uma maneira muito amigável. Né? Então, a gente pode mostrar que para qualquer função que tem essa cara daqui, que é a combinação linear do kernel, das observações do kernel xkx, ela necessariamente tem essa cara daqui. Né? Então, ela é, em notação matricial, ela é alfa transposto, vou escrever assim, K, alfa, onde esse K é aquela matriz que eu coloquei logo no começo. Não sei se eu apaguei ou não. Deixa eu ver. Essa daqui. É essa matriz daqui. Que necessariamente é positiva semi-definida. Aliás, eu acho que esqueci de falar, essa matriz é chamada de matriz de Gram na literatura. Tá? Ela é muito usada, então ela tem um nome. Então, o termo da penalização, então o resumo aqui é, esse termo da penalização é um termo quadrático. Ele é muito fácil, tá certo? Ele é isso daqui. Né? E o termo da perda vai depender da cara da função de perda. Às vezes ele é fácil de trabalhar, às vezes não é fácil. Tá? Mas agora, então, o problema ficou muito mais concreto. Agora, tudo que eu preciso fazer é encontrar os alfas que minimizam isso daqui e aí plugar eles nessa equação para ter a regressão estimada, ou o que quer que eu seja. Né? A função objetiva aqui não precisa ser uma função objetiva de regressão. Pode ser de classificação, pode ser de clustering, pode ser de muita coisa. Isso aqui, na verdade, é muito, muito geral mesmo. Então, deixa eu dar alguns exemplos particulares de métodos que caem nessa roupagem de Reproducing Kernel Grid Spaces. O primeiro é o que se chama Kernel Ridge Regression, que a gente já viu quando a gente falou de truque do kernel. Na verdade, tem uma ligação muito grande entre truque do kernel e Reproducing Kernel Grid Spaces. Tá?
Quem não viu a aula pode dar uma olhada lá. A gente fala de truque do kernel sem falar diretamente de Reproducing Kernel Hilbert Spaces, né? E esse método, então, é uma generalização da regressão Ridge. E o método é o seguinte, qual é a escolha particular que me leva ao kernel Ridge Regression? É a seguinte, primeiro, a função de perda é a função de perda quadrática, então é o resíduo elevado ao quadrado, e só. Isso vai me dar a regressão Ridge, né? Por que chama kernel Ridge Regression? É porque, basicamente, para a escolha particular, kernel como sendo o produto interno usual, você cai na regressão Ridge, a gente já viu. Tá? Mas nessa abordagem daqui, né, de Reproducing Kernel Hilbert Spaces, você pode usar um kernel qualquer, e aí a solução, portanto, é mais geral. Né? Um caso particular é a regressão Ridge, que está fazendo uma combinação linear das covariáveis, mas isso é muito mais geral porque você pode usar um kernel qualquer. E aí, nesse caso particular, né, então a gente sabe que o G de x do teorema de Mercer, ou do teorema da representação, ele tem essa cara daqui, e os alfas, basta a gente trocar o G por essa cara, são os alfas que minimizam essa equação daqui. Tá? E isso tem solução analítica. Se a gente fizer as contas, eu escrevi aqui, vocês podem olhar depois no livro com calma, se a gente fizer as contas, dá para chegar aqui em qual que é a cara da regressão estimada. Tá? E pronto. Né? A gente conseguiu resolver o problema de otimização num espaço super complicado com uma solução analítica bonitinha. Tá? Essa é exatamente a mesma solução da kernel Ridge Regression que eu coloquei na aula de truque do kernel, embora a motivação seja bem diferente. Tá? E eu só para quem não viu aquela aula, só fazer a discussão rapidamente, né? Aqui, para calcular a solução do kernel Ridge Regression, eu tenho que inverter aqui uma matriz que é n por n. Né? Essa aqui é a matriz de Gram de novo. Inverter uma matriz n por n é caro. Né? Tem um truque para fazer isso. Então, na verdade, tem esse lambda, que é um tuning parameter, né, que é o quanto de penalização a gente vai colocar aqui na função objetivo. Em geral, você vai escolher esse lambda por validação cruzada, então você teria que inverter essa matriz n por n várias vezes, o que seria muito caro. Tem um truque para você só ter que fazer uma decomposição espectral e depois, de uma forma barata, você consegue fazer a solução para todos os lambdas. Também está no livro, para quem quiser ver o truque. Mas, de qualquer forma, você vai ter que fazer pelo menos uma decomposição espectral, uma inversão de uma matriz n por n, o que é caro. Né? Enquanto que a solução da regressão Ridge é inverter uma matriz d por d, na formulação original. Então, se você realmente quer fazer regressão Ridge, use a formulação original, que em geral vai ser mais barata. Né? A menos que o seu d seja muito maior que o n. Né? Tá, então isso é uma coisa. A outra coisa é que, assim como na versão truque do kernel, do kernel Ridge Regression, isso aqui, esses alfas, eles não são os coeficientes da regressão. Não é um alfa para cá, o alfa não tem nada a ver com o beta. Tá? Então a gente não consegue olhar o alfa para medir a importância de cada variável, por exemplo. Tá? Cada alfa está associado a uma observação do conjunto de treinamento. Então esse pode ser um problema. E o segundo é que toda vez que tem uma observação nova, você precisa calcular esses kernels. Então é a similaridade dessa nova observação com cada uma que está no conjunto de treinamento. Tá? Então, do ponto de vista prático, dependendo do problema que você tem, isso pode ser uma complicação. Né? Você tem esse custo adicional de toda vez ter que calcular esses kernels, né? E uma vez que você calcula, isso aqui já pode estar pré-calculado aqui sem problemas, mas você vai precisar calcular aí, você vai ter que calcular essa matriz e depois fazer um produto aí dessa matriz desse vetor com outro vetor, para chegar nesse número. Tá? Então, tem esse custo adicional de você primeiro ter que manter na memória do seu computador, né, todas as observações do treinamento e depois de calcular esse kernel. E isso aí pode ser caro. Tá? Tem formas de você contornar esse problema. Né? Tem um negócio muito, muito bonito, uma ideia muito bonita chamada Random Fourier Features. Né? Random Fourier Features. Né? Que é uma ideia de tentar aproximar aqueles gamas e phis usando alguns truques que aparecem no Reproducing Kernel Hilbert Space para você não ter que passar pelo cálculo do kernel e inverter essa matriz. E é bem bonito, e daí dá para usar várias ideias aí para acelerar todo esse processo, e daí você não precisa calcular isso aqui também. Uma vez que você calculou ou aproximou os phis, você pode jogar fora do seu banco de dados. Então, se você realmente quer usar
essas ideias em um problema que tem uma amostra muito grande e precisa ser rápida a solução, vale a pena dar uma olhada nisso, tá? Mas se o problema é pequeno, ou sei lá, você tem mais tempo disponível, isso aqui pode ser ótimo, tá? Então é isso que eu queria falar. Então, se você está num espaço, se você realmente quer os coeficientes, etc., faça a formulação original da regressão Ridge. Mas se você quer uma solução que tem um poder preditivo maior, vale a pena olhar Kernel Ridge Regression, mas aí você pede interpretação e computacionalmente é mais caro. Tá? Esse é o trade-off que tem principal. Embora, como eu falei, existam formas de você tentar acelerar também. Acelerar tanto computacionalmente para ser mais rápido, quanto para você reduzir o seu uso de memória. Um caso particular da Kernel Ridge Regression é o que se chama Smoothing Splines, é um tipo de splines, né? Então aqui quando o x está entre 0 e 1, a ideia do Smoothing Splines é resolver isso daqui, né? A função de perda quadrática, mas a penalização é dada pela derivada segunda da sua função que você quer aproximar, né? A função com a qual você está tentando aproximar a sua função de interesse, né? E isso equivale basicamente a um kernel muito particular. Tá? Então, é uma base muito específica que te leva a essa solução. Tá? E ela tem várias propriedades interessantes. É uma área por si só. O segundo exemplo que eu quero falar é de Support Vector Regression Machines. Então, a ideia é parecida com Support Vector Machines, mas é usada para regressão. Né? Também foi criada pelo Vapnik. E a ideia é que esse também é um caso particular de Reproducing Kernel Hilbert Spaces. Né? E ele... que caso particular é esse? Né? Então, o kernel pode ser qualquer, mas a função de perda, ao invés de ser a função de perda quadrática, como na regressão Ridge, é essa função de perda daqui. Tá? Essa função de perda, basicamente, está falando o seguinte, olha só. Primeiro, ela está olhando a diferença em valores absolutos entre y e g de x, então, do resíduo, menos um epsilon. Tá? Então, epsilon é um número que é escolhido de antemão. Em geral, obviamente, você pensa em um número pequeno, tá? E, basicamente, o que essa função aqui está dizendo é, olha, eu vou desenhar ela num gráfico. Então, vamos dizer que isso daqui é y menos g de x. Essa função tem a seguinte cara. Se você está fazendo um erro grande, você está perdendo, basicamente... Na verdade, ela vai acabar em epsilon aqui. Se você faz um erro grande para um lado ou para o outro, você perde alguma coisa, é linear. Mas, se você perde algo próximo de zero, né, então aqui é menos epsilon e aqui é mais epsilon, você não perde nada. Essa é a cara dessa função de perda daqui. Tá? Como função dessa distância. Você perde, então se você erra muito para mais ou para menos, você perde muito. Mas se você está próximo ali da sua função objetiva, você não perde nada. Essa função é chamada de perda epsilon insensível, né? Porque basicamente se você chegou próximo, você não perde nada, você não precisa acertar o valor exato de y. E se você usar essa função de perda, você chega justamente no método Support Vector Regression Machines. A solução para isso não é analítica, mas é um problema de otimização convexa, então tem formas numéricas de resolver ele, eficientes, né? E ele tem uma característica interessante, que é que você consegue provar... Então, só dar um passo para trás, né? A gente não tem solução analítica, mas a gente continua podendo usar o teorema da representação. Então, isso aqui pode ser trocado pelo alfa transposto H que eu escrevi antes, tá? Então, ele realmente continua valendo que você pode... Isso aqui é um problema de otimização vetorial. Ele só não tem solução analítica como a Kernel Ridge Regression, que te dá uma equação bonitinha para o alfa que minimiza isso. Aqui não. Mas é um problema de otimização convexa. E ele tem uma propriedade interessante, que é que dá para provar que vários desses epsilons vão ser zero nessa solução. Né? Então, aqui, lembrando, você tem n alfas, epsilon não, desculpa, alfa. Você tem n alfas, né? N alfaís, o que dá para provar é que vários deles vão ser iguais a zero. A estimativa deles vai ser exatamente igual a zero. É um tipo de esparsidade. Né? Mas a esparsidade está nos coeficientes associados ao conjunto de treinamento. E isso é muito bom do ponto de vista computacional. Porque, de novo, você não vai precisar armazenar todo o conjunto de treinamento, no final das contas, para fazer predições. Quando você for calcular a sua predição, que é alfa chapéu transposto H de x,
como tem vários zeros aqui, você só precisa armazenar os Hs, ou seja, os kernels de x e x, associados às observações que têm coeficiente diferente de zero. Os outros você nem usa na sua predição. Então computacionalmente, ele é muito bom, no fim das contas. Uma vez que você achou os alfas, você pode jogar fora boa parte do conjunto de treinamento da memória do seu computador e você consegue calcular essas predições mais rápido. Você não precisa calcular o kernel avaliado em todo mundo. E aí você consegue resolver mais eficientemente a parte de predição, embora o treinamento possa ser um pouco mais lento. Certo? Bom, e aí tem a motivação alternativa aí para Kernel Ridge Regression, que é o truque do kernel, que eu deixo para vocês olharem na aula que já está aí no YouTube. Tá bom? Então, o resumo da história é esse, quer dizer, Reproducing Kernel Hybrid Spaces é uma forma uma metodologia super geral que te permite resolver problemas desse tipo daqui. Aqui. Então, sempre que você tiver um novo problema, você quer estimar alguma função G, não precisa regressão, não precisa ser classificação, pode ser qualquer coisa. Se você conseguir colocar ele em termos disso, né, se você conseguir pensar em uma função de perda que encaixe nesse framework, que isso aqui faça sentido, você pode usar essa metodologia. E o teorema da representação é o que faz com que a coisa seja prática de ser resolvida. Você troca o G aqui por alfa transposto kernel, tenta minimizar isso e pronto, tá? Muitas vezes você consegue pensar no problema na formulação linear e daí você pode tentar adaptar ele para ver se ele fica se esse framework se encaixa, né? E daí você consegue deixar o seu método muito mais geral, porque agora basicamente o que a gente está falando é, ao invés de usar só funções lineares dos dados, você consegue usar funções não lineares, né? Então aumenta muito o vocabulário e assim você consegue expressar uma gama maior de funções e possivelmente ter um poder preditivo maior, né? Na prática, né, a gente tenta vários kernels, faz uma espécie de validação cruzada para escolher o kernel, os tuning parâmetros associados ao kernel, e assim a gente consegue escolher uma boa função de predição, né? Então essa que é a dinâmica funcionando na prática. Tá bom? É isso. Obrigado.